Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa continuação da nossa aula. Essa é a quarta aula do primeiro ano do ensino médio. E nessa aula, nós vamos resolver duas atividades, certo? Acompanhe aí com a gente, por gentileza. Nós temos a questão número 4 e a questão número 5. Como elas têm espaços, nós vamos resolver aqui mesmo. Questão número 4. Sabemos que para calcular a área da figura geométrica retangular, devemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Dessa forma, representamos algebricamente a área do retângulo a seguir como? Muito bem. Então, aqui nós temos o nosso retângulo. Comprimento e largura. Ou largura e comprimento, tanto faz. É só multiplicar as duas medidas. Vamos só tecer alguns comentários aqui. Ele falou em área. Nós sabemos que o retângulo tem 4 ângulos de 90 graus. Então, aqui aproveitar para explicar, porque a gente vai usar esses conhecimentos. Nós temos 4 ângulos de 90 graus. O símbolo é esse quadradinho no canto com um pontinho. E nós sabemos também que o retângulo ele tem os lados opostos paralelos. Então, se aqui vale 2x, aqui também vale 2x. E se aqui vale 3x mais 5, aqui em cima também vale 3x mais 5. Como falou em área, como foi falado em área, basta multiplicar esse valor por esse valor. Então, a área vai ser igual a 3x mais 5 e tudo isso está sendo multiplicado por 2x. Mas você botou o 2x do lado direito. Quando a gente aplica a distributiva, tem que ser do lado esquerdo. Não precisa, pode ser desse lado também. O 2x vai multiplicar o 5 e o 2x vai multiplicar o 3x. Então, nós vamos chegar em área igual a número multiplica número, letra multiplica letra. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. Então, 2x vezes 3x dá 6x ao quadrado. 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 5, 10. Se não é mais, então, mais 2 vezes 5, 10. E o x acompanha aqui na multiplicação, porque não tem nenhuma letrinha lá. Está sendo multiplicado por 1 aqui, né? Então, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2x, 10x. Então, qual que é a área? 6x ao quadrado mais 10x. Nós temos isso aí como sendo a letra B. Mas você deve lembrar lá dos problemas que nós podemos usar o perímetro, né? E se a gente quisesse saber o perímetro desse retângulo? O perímetro nós vamos representar pela letra P. Para saber o perímetro desta figura, basta somar todos os lados. Somar esse com esse e somar esse com esse. Então, vamos agilizar aqui um pouquinho. Nós temos 2 desses lados aqui, né? Então, é a mesma coisa que fazer 2 vezes 3x mais 5
né? Porque nós temos dois lados de 3x mais 5, mais dois lados de 2x. Tranquilo? O perímetro, então, vai ser igual a, aplica distributivo aqui, 2 vezes 3, 6x, 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 2, 4x. Conferindo. 2 vezes 3x, 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 5, 10. Então, 6x mais 10. Está aqui o resultado dessa multiplicação aqui. 2 vezes 2x, 4x. O perímetro, então, é igual a 6x mais 4x, 10x. Mais esse 10 aqui. Tranquilo? Então, se quisesse saber o perímetro, bastaria somar todos os lados. O nosso problema é um problema de área e ele está resolvido aqui. Aproveitando, nós passamos um pouquinho de perímetro também. Vamos lá para o exercício número 5. O exercício número 5 é um exercício de treino para a gente escrever expressões algébricas, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever expressões algébricas em função de alguma letra. Aqui ele já deu a ideia aqui, ó, do x aqui. Ó. Pode ser que precise de mais letras lá para baixo. Linguagem usual. Imagina que você tem um problema assim, o dobro de um número. Como é que você vai escrever isso? 2 vezes x, sendo que esse número está sendo representado por x. Vamos seguir na ideia aqui. Ó. O dobro de um número, 2 vezes x. O triplo de um número mais 5. O triplo, 3x mais 5. O triplo de um número mais 5. Um número menos 4. Então, x menos 4. Um número menos 4. O quadrado de um número menos 1. O que é o quadrado de um número? X ao quadrado. Menos 1. Tá aí. O triplo de um número? 3x. O triplo de um número menos 2. O triplo de um número menos 2. A metade de um número. Eu gosto de escrever esses problemas na forma de fração. A metade de um número. X sobre 2. É assim que a gente escreve a metade do número. Se o número é x, a metade dele é x sobre 2. A metade de um número mais 7. A metade de um número mais 7. Como é que escreve a metade? A metade de um número mais 7. A soma de um número com seu triplo. A soma de um número, x, com seu triplo. Então, é x mais 3x. A diferença é menos. A diferença de um número, x, e a sua terça parte? A terça parte é a mesma coisa que dividir por 3. Então, a diferença entre um número e sua terça parte. Muito bem. Continuando. A diferença de 3 números consecutivos. Aqui, eu acho que ele queria dizer 2 números consecutivos. Tá bom? A gente vai fazer como se fossem 2 números consecutivos. Probleminha envolvendo números consecutivos. Por exemplo, vamos pensar no 2 e o 3. Né? A soma desses 2 números dá 5. Beleza. Mas vamos supor que a gente não sabe. Como é que a gente escreve 2 números consecutivos? O que são números consecutivos? São números naturais que estão em sequência. 2, 3, certo? 4, 5, 11, 12, 35, 36, qualquer um que está em sequência, um depois do outro, certo? Então, ó, se a gente chamar um de x, o outro vai ser o quê? X mais 1. Olha, o x está fazendo aqui, estou pegando exemplo aqui o papel do 2, o x é 2, se o x é 2, 2 mais 1 é quanto? 3, olha lá. Então, é 2 e 3. Se o x fosse 4, qual que é o consecutivo dele? Não seria 5?
Então, se aqui é 4, aqui vai entrar 4 mais 1, que vai dar 5. Então, a diferença de dois números consecutivos. Aqui foi só para explicar essa ideia do consecutivo. A diferença, x, de dois números consecutivos. É a diferença entre x e x mais 1, por exemplo. Vamos chegar para o canto aqui. Ó. Aqui foi só para explicar. A diferença entre x e x mais 1. Tem que colocar um parênteses, porque o outro valor é uma expressão. É a diferença entre x e o seu consecutivo. Isso vai ser igual a x, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui, ó, menos x menos 1. Isso vai ser igual a x menos x vai cancelar. Vai sobrar só o menos 1. Menos 1. E se você for pensar no x como 2 e no x mais 1 como 3, você vai ver que 2 menos 3 dá menos 1. Então, aqui, um exercício em que ele aproveitou para fazer algumas continhas e chegar no resultado. O quíntuplo de um número mais 20 resulta em 30. Resulta igual, dá 30. Então, nós temos aqui uma equação. Falou que resulta, que dá tanto de valor, pensa numa equação. O quíntuplo o que é? 5 vezes. Então, o quíntuplo de um número, 5x, mais 20, resulta em 30. Dá 30. Uma equaçãozinha aqui, certo? Se a gente for resolver, 30 menos 20 dá 10. 10 dividido por 5 dá 2. Uma equação do primeiro grau. O quadrado da soma de dois números. O quadrado, ele começou com o quadrado. Então, o quadrado tem que estar alguma coisa elevado ao quadrado. Só que aqui dentro ele ditou uma expressão. O quadrado da soma de dois números. O quadrado da soma de dois números. Esses números nós vamos escrever como x e y. Lembrando, isso é um produto notável. Quadrado da soma é quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. Ok? Pode escrever assim ou assim, já aplicando a propriedade. O triplo da soma, o triplo de uma soma é o triplo de uma soma de um número com 5. Qual que é a soma? Então, tem que ter um parênteses aqui. Ó. É o triplo de uma soma. O triplo da soma de um número, x com 5. Olha lá, o triplo de uma soma. Qual que é a soma? X mais 5. Tem que tomar cuidado com esses exercícios aqui, porque se você não equacionar de maneira correta, na hora da expressão, na hora de resolver, vai ficar complicado. O quadrado de um número mais 1 é o quadrado de um número mais 1. O quadrado de um número mais 1. A décima parte de um número. A décima parte de um número. Chega para cá. A décima parte de um número. O produto é uma multiplicação. O produto de uma soma é uma multiplicação de uma soma por uma diferença. É uma multiplicação de uma soma por uma diferença. O produto da soma pelo produto da diferença de dois termos, x e y. Essa expressão é conhecida. É um produto notável.
o produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Numa aula melhor de expressão algébrica, a gente pode trabalhar isso daqui. Uma multiplicação de x mais y por x menos y, o resultado é x, é o quadrado do primeiro, que é o x. Ó, o x aparece aqui, e aqui é o y, menos o quadrado do segundo. A diferença começa com menos. A diferença entre o dobro de alguma coisa, e a metade de alguma coisa. Ficou longe aqui, né? A diferença entre o dobro do número, e a metade desse número. 2x menos x sobre 2. Certo? O quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos. Ok? O cubo da soma de dois termos. O cubo é a mesma coisa que elevar a 3. O cubo da soma de dois termos. Certo? São produtos notáveis, aqui dá para trabalhar, mas isso pode ficar para uma próxima aula. Certo? Então, o que nós vimos aí? Um exercício para escrever expressões algébricas. E aqui nós aproveitamos o exercício para falar sobre perímetro também, mas o problema falava somente sobre área. Espero que você tenha gostado aí dessa videoaula. O bom da videoaula é que você pode pausar a todo momento e ir pensando, ir copiando, fazendo algum tipo de rascunho. Caso você tenha alguma dúvida, deixa lá nos comentários. E os comentários também servem para registrar a sua presença, certo? Coloca o seu nome completo, ok? Não é só para escrever oi, não, é para colocar o seu nome completo, porque aí eu vou poder conferir com o nosso diário e estar fazendo aí o registro da sua pontuação e da sua participação, ok? Tudo de bom, um abraço para todos, até o nosso próximo encontro.